Olá, estamos começando mais um episódio do Globotechcast. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Hoje teremos o segundo episódio da Trilha de RH, onde falamos das principais práticas em gestão de pessoas. Eu sou Felipe Paz, um homem branco, cabelos e barbas pretos, ali querendo nevar aqui no queixinho, uma camisa preta com o logo do Globotechcast. Uso também aqui óculos azul e estarei guiando vocês no papo de hoje. Papo esse que será sobre um mega evento que já acontece por mais de 30 anos, o South by Southwest, ou South by para os mais íntimos, fiquei sabendo aqui uns 5 minutos atrás. Esse evento rolou lá nos Estados Unidos, em Austin, no Texas. E para falar sobre ele, temos dois convidados que foram lá e aproveitaram cada segundo do festival. Apresento primeiramente ela que já esteve presente em diversos outros, né? Uma veterana já do SX, do South by ou South by Southwest. Duda Pereira, Head de RP e Eventos aqui da Globo. Bem-vindo ao Globotechcast, Duda. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, que estou vestida toda de verde, monocromática. Estou usando uma trança lateral. Enfim, tenho uma estatura mediana. É um prazer estar aqui com vocês e já fui ao South by algumas vezes e eu digo sempre para todo mundo que me pergunta o que é o South by, eu falo para mim, é a Disney dos adultos. Para mim é a melhor definição. Eu me sinto lá, eu fico que nem criança. Eu quero para a esquerda, quero para a direita, não sei que parque que eu vou. Então, para mim, a sensação é a Disney dos adultos. Já não preciso nem mais escrever o evento, já ficou bem claro. Pois é, eu acho que essa sensação assim, é uma sensação que eu sinto muito quando eu vou ao SX, de que eu tô ali, é um mergulho em conhecimento, é um prazer, é relação, é ponte, é atravessar a ponte, é sair da caixa, é tudo junto misturado, é everything, everywhere, all the time. Inclusive eu vi uma das melhores palestras, foi dos Peters lá, da Everything Everywhere, dos diretores, que foi incrível também. Então é um pouco disso, É um pouquinho disso e muito mais que a gente vai falar aqui. E quem também esteve lá e pela primeira vez, né, fazendo esse contraponto aqui, vai trazer mais detalhes pra gente, é o Patrick Tuchschneider. Falei certo? Falou certo. Ah, tá certo. Ele que é diretor de recursos humanos aqui da Globo. Bem-vindo ao Globotechcast, Patrick. Obrigado. Bom dia, Duda. Bom, prazer estar aqui também. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos grisalhando, estou vestindo uma polo rosa e calça jeans. Bom, eu fui pela primeira vez, como você falou. Adorei a definição, a Disney dos adultos que gostam de pensar, eu diria. Opa! Os adultos que gostam de aprender e os adultos que convivem bem com 800 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o festival é isso, né? 800 palestras, um monte de trilhas e você tendo que escolher o que faz sentido, como você quer aprender, o que você quer ouvir. É realmente muito divertido e muito inspirador. Muito legal. Pessoal, o SX, né, ele, como vocês já falaram, além da Disney, né, que tentando trazer um pouco aqui, ele é um conjunto, né, de festivais e junta tudo, né, cinema, mídia interativa, música, tecnologia, inovação. E esse ano a gente teve, né, como centro das discussões inteligência artificial, não podia ser diferente, mas também trouxe como tema, né, o resgate das interações humanas. Então, além de todo esse evento, toda dimensão, né, e esses assuntos, por que a Globo é importante estar lá? Né? Porque é bom falar que a gente estava lá. Claro. E com força, né? Com força. Acho que a gente vem construindo aí uma trajetória com a SX há bastante tempo. Hoje a gente é próximo dos organizadores. O Hugh Force, já trouxemos ele para o Brasil, que é o CEO do SXSW, né? Já esteve aqui conosco, a nosso convite. A gente entende que o SX é um grande ponto de encontro do conhecimento. E a Globo entende que fazer parte desse ponto de encontro do conhecimento, para juntar pessoas, para ser agregador nesse sentido, é super importante. Então a gente tem uma participação que ela conta com alguns pilares de atuação, né? Ela não é apenas assim, queremos estar no SX. A gente tem toda uma estratégia envolvida em por que e como a gente está lá. Primeiro, a gente quer ser esse ponto de encontro. Então, sendo ponto de encontro, a gente é um facilitador para todos os brasileiros, as marcas, os nossos parceiros que estão lá, os nossos telespectadores, os nossos amigos, os nossos companheiros, né? Então, quando a gente diz que a gente é um facilitador, a gente começa com
SXSW, a gente faz um upload, né? O upload é toda uma preparação. Essa preparação consiste em fazer uma pesquisa, quais são as palestras, os tracks que a gente acha que são os mais interessantes, a gente apontar dentro desses tracks quais a gente acha que é imperdível, a gente fazer quase como se fosse um outline ali, uma colinha do que a gente acha que é bacana não perder, deixar de assistir essa palestra. Então esse upload a gente faz normalmente uma semana que antecede, e é uma loucura, a gente fica sem dormir, né? A gente fica exhausted, que eu te falei. Sim, é verdade. Exhausted. Não, porque o que acontece? A gente quer eles têm uma característica, o SX, de divulgar os nomes em cima do laço. Então, assim, tem alguns nomes que a gente vai saber com uma certa antecedência e outros a gente fica sabendo 3 dias antes. Eu fiquei sabendo que a Meghan Markle ia quando eu tava já quase indo, já arrumando a minha mala. Então a gente... Aí muda tudo, né? Muda tudo, ai meu Deus! Então, pra gente fazer esse upload o mais... de uma forma organizada, uma forma mais próxima da realidade do que vai acontecer mesmo, a gente precisa estar próximo. Então, acaba sendo um desafio nosso. A gente trabalha com... convidando pessoas que a gente entende que possam dar essas dicas. Então, assim, esse ano a gente fez um mix muito interessante, que foi convidar nossos talentos, alguns talentos, com pessoas do mercado, com pessoas internas, para poder dar essas sugestões de dicas. A gente fez um programete de televisão que durou mais ou menos 1h20, com as dicas de acordo com os tracks. Então, isso é um pilar de atuação da Globo, tá? Que antecede o SX. O outro pilar de atuação da Globo é durante o SX, a gente soltando lá, fazer um acompanhamento do que tá rolando, pra pessoa não sentir tanto esse FOMO, que é o Fear of Missing Out. Pra pessoa sentir, cara, eu não fui nessa palestra aqui, mas a Globo falou que a Brooke Shields falou essa frase que foi incrível. Então a gente vai fazendo como se fosse uma cobertura, né, com pílulas de conhecimento, porque a gente não quer ser aqueles, sabe, escrever textões. Não é sobre isso. O SX tem essa característica de você ser dinâmico, né? Tem que ser rápido. Então, assim, a gente faz para quem tá lá e, às vezes, quem não tá lá também recebe essas pílulas. A gente tem toda uma comunidade que nos acompanha no SXSW. Então, esse é o pilar 2, pilar 1, upload. Pilar 2 é acompanhamento do conteúdo durante o SX. Pilar 3 fazer um happy hour lá, onde fazemos... Aí ali é freestyle mesmo. Ali a gente quer que as pessoas conversem, que as pessoas se conectem, que as pessoas estejam livres para estarem juntos. Ali no nosso coquetel, a gente não divide conteúdo, a gente divide energia. Então, assim, a gente já, por premissa, a gente não faz apresentação, a gente está muito em parceria, uma parceria gigantesca. Quem é anfitrião desse happy hour conosco é a área comercial, né? Então, assim, a Manza como anfitriã, como a pessoa que conversa com as marcas, com uma pessoa que está lá. Então, ela faz questão de, assim, ela sempre fala, Duda, eu quero que seja leve, eu quero que seja gostoso, eu quero que a gente possa conversar, trocar e que a Globo seja percebida onde o lugar onde as pessoas se encontram. Todas as marcas, todas as pessoas que se relacionam com a gente. E a gente já vem construindo isso também há algum tempo. Então, não é o primeiro ano que a gente faz o happy hour, alguns anos já, e virou o lugar que as pessoas querem estar. Todos os brasileiros que estão lá, cara, a gente se encontra no happy hour da Globo, virou. E é muito leve, a gente faz num jardim, a gente não faz cenografia, é uma coisa muito tranquila, é muito ao estilo de Austin, sabe? Que é essa coisa muito natural. E a gente faz dessa forma. Então esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é o download, que eu depois vou dar dicasinha para quem quiser dar uma olhada, né? Plataforma Agente, tá todo o material compilado, um conteúdo incrível. Fantástico. De tudo que rolou lá. Então, fica a dica. E é legal você falar isso do brasileiro, e a gente traz assim, o Brasil, até eu olhei, vamos falar que eu olhei no material da plataforma Agente, que foi a maior delegação estrangeira, né, com mais de 2.300 pessoas. É fantástico. Isso vem crescendo também. Olha, gente, eu falo demais, desculpa. Você está em casa. Foi assim, é maior, vem crescendo todo ano, e o interessante é que não só a gente cresceu em número de pessoas que estão participando para consumir conteúdo, que é muito bacana ver que o brasileiro tem esse interesse, né? Eu fico com o maior orgulho, falei, cara, que legal. A gente realmente quer conhecer, a gente quer aprender, a gente tem curiosidade. Acho que curiosidade é a palavra principal que quem gosta de SXSW, né?
Mas, além disso, a gente está participando das mesas também. Isso é algo muito interessante e vem crescendo, e a gente está sendo relevante nesse sentido. Nós mesmos da Globo, os nossos 4 pilares eu falei, mas esse ano a gente teve uma coisa bem interessante, que a gente participou de uma mesa no SXSW, que foi linda essa mesa. Foi uma mesa falando sobre Olimpíadas, sobre cobertura de Olimpíadas, sobre como o esporte como transformador social. Então, assim, a gente levou 4 mulheres incríveis para falar sobre como é que a gente enxerga o valor das Olimpíadas para o Brasil, né? Então, a gente levou 2 atletas, a Fegaray e a Fabi Alvim. Aí teve a Nomes pouco importantes, né, para o esporte medalhistas nacional. olímpicas. A gente Tranquilo. realmente... Não, elas eram paradas da rua, gente. Vocês não estão entendendo o sucesso que essas 2 fizeram lá em Austin. Então a gente fez esse painel com a participação da Manza, com esse olhar legal. todo do ecossistema das marcas, a importância de uma Olimpíadas para as marcas mesmo, né? Como une as pessoas. Então, como lá quando você quer mandar um big message, é um lugar bonito, é um lugar bacana, é um lugar que você tá brand safety, né? E todo esse trabalho que ela faz com o time dela para as Olimpíadas. E a Joana Timóteo, que vem a ser a diretora de eventos esportivos da Globo. E o mais legal desse painel, que era um painel de esporte, comandado por 4 mulheres incríveis. Foi lindo. Além desse painel da Globo, né, das Olimpíadas, da cobertura que a gente trouxe, que foi o maior sucesso, foi na Casa São Paulo, que também mandou outra novidade. Foi o mais lotado de todos os painéis lá da Casa São Paulo. A gente ficou super orgulhoso. Teve a Chay, que veio falar no painel da Amazônia. O que mais que teve? Teve o Marcelo D2. Enfim, teve muita participação de brasileiros. Teve o Sidney Klarsner, que é o diretor do Albert Einstein de São Paulo, falando num painel também. Sim, tiveram vários brasileiros interessantíssimos participando de vários painéis. Então, assim, não só como espectador, mas como a gente teve um papel de contribuir nas palestras. Eu acho que isso vai crescer, tá? Eu tenho a sensação, eu venho conversando com a organização do evento, com a SXSW, eu tive com o Hugh, com a Tracy, com as pessoas que organizam SX, e eu sinto uma vontade de trazer mais. O Wagner Moura também falou do filme dele, Guerra Civil. Enfim, tô falando aqui uns nomes brasileiros para falar a importância desses brasileiros maravilhosos também como palestrantes, não apenas como espectadores. Isso é muito legal porque consolida a gente cada vez mais como também protagonista, né, dentro do evento. E você trouxe muito assim, quando você fala ali talvez ao fim do exhausting, né? Aquela coisa mais leve no 3º dia. A gente fala muito ali de conexão também, né? E teve gente que fez conexão até dentro do avião, né, Patrick? Não, é incrível, assim, acho que a Duda trouxe bem o sentimento do festival, né? É um festival, né? É um acontecimento, não é para brasileiro, mas a Globo tem um protagonismo absurdo, você também falou muito bem, e aí todo mundo vai, é incrível, mas a cidade fica em torno do evento, né? Não só o centro de convenções, mas os hotéis do lado, os restaurantes do lado, e aí você vai trombando com as pessoas na rua, vai trombando nas escalas, no avião, e todo mundo tá a fim de conversar, de conectar, de trocar experiências. Isso é muito legal. Assim, as pessoas vão com o coração aberto mesmo para trocar, para pensar junto, para divertir, para dividir. Fazia tempo que eu não via um festival, um congresso assim funcionando dessa forma. E no momento que a gente, né, fica muito refém de tecnologias, né, principalmente quando a gente fala de IA, isso acaba falando justamente da importância da interação humana, né? Exatamente. Exatamente, esse é o contraponto, né? A gente discutiu muito isso, né? É um festival super legal, com nomes assim grandiosos. Poderia ser feito online, né? As pessoas poderiam só atender online ao festival. E elas fazem questão de ir até o Texas, passar uma semana ali, tendo esse contato humano, né? 3.000 pessoas na sala, nos salões principais, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como eu falei, todo mundo se trombando na rua, à noite, nos bares, mas o humano precisa desse contato, né? Isso ficou claríssimo, né? Eu acho que isso que o Patrick está falando é fundamental, e assim, eu que já fui alguns SX, né? Não
Né? A minha sensação... SX sempre foi um festival de inovação. Né? Ele nasceu com a música e ele foi se transformando, ele foi criando mais pilares e ele é um grande celeiro de inovações. Inovações em todas as tendências que acontecem no mundo. Desde cannabis, até moda, até sustentabilidade, até relações humanas, até tecnologia. E tecnologia acabou crescendo muito nos últimos anos, obviamente, por conta da importância da tecnologia no nosso dia a dia. Né? A tecnologia ela acaba sendo mais um braço nosso, mais um corpo. Né? Eu acho que até foi a própria Esther Perel que falou que hoje o telefone ele é né? a member of the body, né? Ele é um membro do seu corpo, uma extensão. Mas sempre a tecnologia muito presente, muito presente, muito presente. Mas o que me chamou a atenção esse ano, a primeira sempre tem uma palestra que eles escolhem como a palestra de abertura do SXSW, né? Qual vai ser a palestra que vai abrir? E eu acho que essa palestra tem uma mensagem, não é para arrasar, por acaso, que eles escolhem aquela palestra para ser a palestra de abertura do SX. Eu acho que é para dar o tom do que eles querem e do o que eles querem comunicar e o que eles entendem que é importante. Essa palestra de abertura foi uma palestra que trouxe 2 mulheres, então eu fiquei bem feliz, que eram 2 mulheres na palestra de abertura do SXSW. E 2 mulheres com visões muito distintas, até de job description, né? Então a gente tinha uma poetisa famosa, importante, chamada Ada Limon, né? E conversando com a diretora do da NASA, uma diretora da NASA. A conversa entre essas 2 mulheres, uma com um olhar muito humano, a poeta falando de natureza, da importância da natureza, da importância da escuta, da importância... E ela escreveu um poema para ser colocado dentro de uma spaceship da NASA que ia circular em volta da Lua de Júpiter. Uma coisa super interessante, super inusitada. E o ponto de contato entre essas 2 grandes mulheres e aí você está falando do ponto de contato entre tecnologia e o humano, né? Uma poetisa que não tem absolutamente, que tudo dela é feeling, é sentimento puro, é energia pura. E a outra que é uma diretora da NASA que está olhando números, olhando... É curiosidade. E quanto mais pergunta, e ela fala isso, o ponto de contato entre as 2 é que quanto mais curioso você é, quanto mais você se pergunta, mais você vai ter outras dúvidas. E isso aí é tanto para poesia, você se questiona por que eu existo, o que acontece, como somos, quem é Deus, o que faz. Cada vez que você tem mais perguntas surgirão. E a mesma coisa com toda a parte de ciência. A ciência, quanto mais você assim, mas por que isso é coisa... Aí te abre para 45 mais perguntas novas. Achei esse tom, esse casamento dessas 2 mulheres um golaço do SX, marcou o tom e trouxe o que a gente quer, o que a gente precisa. Relações humanas com ciência, com tecnologia, sempre nesse casamento, para a gente ter esse balanço das 2 coisas. E eu achei, foi sensacional mesmo, e eu achei que elas falaram também que tanto a ciência quanto o humano, né, essa essência humana, a gente deveria estar confortável com o desconhecido, né? Confortável com o mistério. E aí era um outro ponto de contato que eu achei super interessante. E esse poema, como a Duda falou, ele vai ser mandado lá para o espaço. E junto com uma fórmula, tinha mais algumas coisas gravadas, né, naquela placa de ferro. E aí também quando perguntaram, mas por quê? Né? Por que a gente quer mandar esse poema? Aliás, quando ela leu o poema... Gente, eu chorei. Não, eu chorei. Assim, foi a coisa mais linda. 3.000 pessoas sem respirar, né? Sem respirar, um silêncio absoluto. E aquela mulher doce lendo uma voz de veludo. Voz de veludo, tá? Ela, além de ser uma excelente poeta, ela interpreta lindamente. Quando perguntaram por quê, né? Por que a gente... Qual a intenção da NASA ao gravar um poema numa placa e mandar para o espaço? E aí a resposta que é genial é que nós somos feitos disso, né? Se alguém encontrar, se alguém pegar, né, não sei quem existe lá fora, se alguém olhar para isso vai falar, bom, deixa eu entender quem eles são. E aí é um poema,
aí é uma fórmula matemática, é o que diz quem a gente é. Então, assim, esse foi o tom da abertura e de lá foram 7, 8 dias só de alegria, né? E só isso já deixa a cabeça fervilhando aqui, você pensando assim, realmente que você não é de fato a tecnologia, né? A tecnologia acaba sendo um meio, embora seja um ponto de questionamento, mas de fato você é aquilo que está ali na tua essência, que é o que você está mostrando e levando para fora, para quem estiver lá fora. O quem ou o que, né? A gente Exato. não sabe. Puxando o gancho aqui dessas duas mulheres incríveis, a gente também teve uma delegação Nima Forte na Casa São Paulo, ali na Globo, com o lançamento das Olimpíadas, também com grandes mulheres. Como é que está a evolução da participação feminina? Eu fiquei super feliz, assim, eu acho que nesse primeiro dia eu só assisti painéis femininos. Sim. Teve um outro que foi incrível também, não foi nesse dia, mas foi outro dia, eu acho que eu até sentei ao lado do Patrick nesse SX, que foi o podcast gravado lá, ao vivo, da Esther Perel com a Brené Brown, né? E que falam muito dessa palavra também, que é uma outra, é o AI, sem ser Artificial Intelligence, mas AI, Artificial Intimacy. E a Esther Perel, ela fala como o telefone, ele faz parte, e a gente se esconde, ele virou quase ele é tudo. Você não sabe o que fazer, você fica no telefone. Tá esperando alguém na porta do cinema, você tá no telefone. Você tá não sei o que, você tá no telefone. Ele te protege, né? Ele é um escudo para as relações, inclusive. Te dá é uma capa da coragem ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo isso te distancia de relações verdadeiras e profundas. Então, assim, por exemplo, eu vou viajar uma semana, eu preciso deixar meu cachorro com alguém. Eu tenho milhões de amigos lá no meu Instagram, mas eu não tem ninguém que eu possa falar, cara, fica com o meu cachorro, por favor, porque eu vou viajar e eu preciso de alguém que cuide. Estou falando de coisas básicas. Né? Muito superficial. Trouxeram muito a questão da solidão medida, né? Que a solidão faz mais mal do que você fumar 15 cigarros por dia. Eu achei esse dado muito forte. Porque as pessoas elas estão se isolando e não estão percebendo o mal que isso faz. Então, o tempo inteiro a gente já vivendo nesse contraponto, né? Falando das mulheres, eu achei muito interessante toda a discussão de etarismo, né? Que a Brooke Shields trouxe. Super. Como ela não encontra mais, ela tem dificuldade, mesmo sendo quem ela é, né? E ela falou a dificuldade que ela tem de encontrar, de repente, um papel ou formas de continuar trabalhando, porque ela já tem quase 60 anos. Posso só te interromper? Lógico. Esse painel que ele falou da Brooke Shields é super interessante, que é um painel que também só de mulheres, tá? A gente teve a Meghan Markle com a Brooke Shields, com a head de jornalismo da CBS. Enfim, eram várias mulheres. E falava um pouco da discriminação feminina em várias perspectivas, com várias perspectivas. Então, a Brooke Shields, ela levou muito para essa coisa do etarismo, outras pela diversidade. Então, cada uma estava olhando, outras pela parte de gênero mesmo. A jornalista falou, cara, quando eu entrei nesse lugar aqui, eu fui ser convidada para ser âncora e falaram assim, olha, você vai ter uma porcentagem menor de horas no ar do que o seu parceiro ali do vídeo. Ela falou, não, eu não quero, mas como assim? Então, assim, como a gente está evoluindo, como a gente vem se transformando. O SX, ele em termos de número de palestrantes femininas, eles estão, eu não sei essa porcentagem, mas eu diria que eles estão bem evoluídos. Mas tem que falar, gente. É que assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que repetir, tem que botar lá as mulheres para falar. Tiveram vários painéis interessantíssimos de esporte com a presença de mulheres. Teve esse das mulheres que o Patrick comentou, da Brooke Shields, que estava com a Meghan Markle também. E é engraçado que a Meghan Markle, ela começa o painel falando assim, eu com 11 anos eu escrevi uma carta para Procter & Gamble, onde eu reclamava, já não lembro o que ela reclamava alguma coisa, ela sei que com 11 anos ela já tinha uma coisa de incômodo, de pedir os direitos dela, de entender a justiça nesse mundo. Então assim, ela tinha esse olhar, né? E aí a Brooke Shields, ela até dá uma brincadeira assim, gente, eu com 11 anos, eu tava fazendo um filme, nem sei, que era pra maiores de idade, que é aquele filme que ela fez. E com 18 ela fez Lagoa Azul, mas com 18 ela fez aquele Baby...
Então, assim, é muito interessante essas mulheres contando a evolução e como o mundo está mudando mesmo. O mundo vem mudando bastante. Está mudando e a importância ainda de criar referências. As mulheres, como a Duda está falando bem, na NASA, mulheres em tecnologia, mulheres aonde elas quiserem estar, abrindo referências, criando referências para quem vem por aí, né? A CEO do MIT, a CEO do MIT da magazine que eles fazem de science anual, mulher, também fez. A Sandy Carter, que é COO do Unstoppable Domain, também, que fala de tendências. Amy Webb, gente, Amy Webb, né? Amy Webb, maravilhosa. Então, assim, muitas mulheres em todos os campos artísticos, de tecnologia, da NASA. Essa mesa, você tinha a diretora da NASA com essa poetisa. E depois você tem uma psicóloga, que é a Esther Perel, conversando com uma professora, que é a Brené Brown, da Texas University, falando sobre vulnerabilidade, com a outra que fala sobre relacionamento. Outra coisa que me chamou a atenção, também no SXSW, que algumas pessoas falaram, inclusive dessa da Brené Brown e da Esther falaram, que relacionamentos, e a Amy Gallo, depois vamos falar da Amy Gallo, a outra mulher maravilhosa. Ai, gente, tem tanta mulher maravilhosa. Acho que a Amy Gallo eu vou deixar o Patrick falar, tá? Porque ele ficou bem impactado. Eu já tinha visto, mas eu adoro, de qualquer forma. Sonho trazê-la pra cá. Mas a importância e a gente não desvalorizar as fricções. Porque às vezes a gente acha que fricção é uma coisa ruim, né? Ai, gente, você briga com o marido, você briga com... Gente, eu tenho 2 filhas gêmeas, eu brigo com elas, tá? Às vezes não dá bom, não. Às vezes dá ruim. Acontece, não? E acontece, com o marido também, né? Tipo assim, hoje de manhã, que você deixou a tampa do vaso aberta, não pode! Essa eu escuto. Então, assim, mas a fricção faz você crescer. A Esther Perel fala assim, I work with friction, né? Friction ela é uma terapeuta sexual, né? Então, mas assim, a fricção ela é importante. Falando em fricção, acho que o Patrick podia contar um pouquinho da Amy, porque foi uma coisa que é uma pessoa que a gente curte muito, né? Amy Gallo, ela falou bastante sobre pular o drama e abraçar o conflito saudável, né? E aí, bem no estilo americano, dos 5 passos, mas são 5 passos bastante, eu acho que bastante assertivos, né? Você ficar em paz com o conflito, que é super importante, né? Faça as pazes com o conflito, porque eles vão acontecer, como a Duda falou bem, né? Conheça bem com quem você está trabalhando, com quem você está lidando, né? Busca essa intimidade não artificial, então você vai conectando todas as palestras, né? Setar normas, né? Estabelecer normas de convívio é super importante. Dar o tamanho certo para as fofocas. Isso achei chiquérrimo. Isso é interessante. Isso achei muito uma elegância, de uma elegância. Dá o tamanho certo. Dá o tamanho certo para as fofocas, ou seja, não ir fomentando, não passar para frente, entender que elas fazem parte, mas elas têm um lugarzinho que não pode dominar o negócio, o contexto todo, né? E por fim, fazer um double check também na psicologia, na segurança psicológica, porque você cria aí um ambiente seguro. Então, assim, 5 passos, né, em 1 hora, ela realmente te dá uma aula de como abraçar o conflito, pular o drama e fazer uma gestão eficiente de equipe. Assim, eu achei muito bacana. Não, e a Amy Gallo, ela tem essa forma leve de passar o conhecimento, que você sai lá e fala, gente, mas é tão simples. Tudo que ela falou não é... Faz parecer fácil, né? Não, é óbvio, mas ela embala de uma forma tão consistente e tão boa de você receber aquela informação. E é sobre isso. E é interessante você ver que você é uma mulher, uma americana, professora, que escreveu não sei quantos livros, coisas que a gente vive aqui no Brasil, aqui na nossa empresa, aqui no nosso lado, na nossa frente, atrás. Então, assim, tá todo mundo passando pelas mesmas coisas, né? Acho que todo mundo vive um pouco dos conflitos qual é a cultura, como é que a gente muda isso, como é que a gente melhora o relacionamento. Eu achei que foi excelente. Então, acho que se eu fosse resumir um pouco do que a gente viveu lá. Aí depois eu quero falar outra coisa pra vocês, gente. Fica à vontade. Tem uma coisa que se chama Off-Broadway, que é o Off-Broadway do SX. Também não é tudo ali assim. O Off-Broadway do SX, eu adoro o Off-Broadway do SX. Eles são as palestras
assim, são primeiras as ativações. Eu cuido, como head de Relações Públicas e Eventos, eu tenho uma queda, assim, bem forte por ativações. Então, assim, tem lá a ativação da Paramount, da Amazon, da Porsche. Tem milhões de ativações que fazem. Ativações que pop-ups, às vezes, que duram 2 dias, 1 dia, 3 dias, de N marcas distintas. Acho muito legal. Ativações até da L'Oréal, assim. A gente foi, né, Patrick? Lembra que a gente foi pegar? A gente ficou bem... Pensei, a L'Oréal tá com pop-up de pegar, de dar uns brindes maravilhosos. Deu um negócio de secar o cabelo com secador. Então, assim, várias ativações interessantes que acontecem durante o SXSW. Então, esse Off-Broadway é muito legal. E o Off-Broadway também de você ir para palestras que são completamente, assim, inusitadas, né? Vou assistir lá a palestra de umas podcasters que vão falar sobre o futuro da moda. Lá sei, milhões de coisas. Então isso é muito legal, você sair da sua zona de conforto nessa escolha. Eu digo que o SX, ele pode ter sido um SX completamente diferente para pessoas que são muito próximas. Cada um pode ter tido o seu SX. E uma outra dica para quem nunca foi ao SX, que eu sempre digo para todo mundo, na dúvida, se agarra no Ballroom D. O Ballroom D é o grande ballroom que eles têm lá e que sempre tem palestras incríveis. Assim, tá na dúvida, não sei pra onde ir. Ai, gente, quando eu tô na dúvida, hoje eu tô querendo pensar. Eu não quero pensar pra onde eu vou. Eu quero chegar e sentar e absorver todo esse conhecimento possível. Sento lá naquele Ballroom D, aí fico lá. E sempre tem palestras boas. Sempre tem palestras boas. Então são dicas. Explorar o Off-Broadway, tirar um dia pra ir pro Off-Broadway 100%. Quando você tá cansado, se permita a ficar o dia inteiro no Ballroom D. E tudo bem, entendeu? Que é legal. E também tem o post-party, né? Que são os after hours, os shows, os bares. Isso que eu acho maravilhoso. Que faz conexões também, né? Ajuda na construção de conexões. Patrick, falando em conexões, né? Também a gente falou um pouco de relações, a gente falou de experiências e muitas vezes sinestésicas, né? Aqui. Mas e o RH? Assim, o que a gente pode trazer mais específico do RH desse evento? Eu fui o representante da área de RH, né? Eu fui o único RH que foi, e eu acho que é fundamental o RH participar de um festival de tecnologia e inovação, né? Acho que, a princípio, você pode pensar, mas o que tem a ver o RH lá, né? Em tecnologia Tudo a ver, indica para RH, tudo a ver. E assim, indo e voltando, eu digo, tem tudo a ver, faz todo sentido, né? Não por tudo que a gente já falou, mas também porque você volta com muito repertório. Então, imediatamente após, né, o meu regresso, perguntaram, e aí, né? Acho que não tem nenhuma aplicabilidade prática, não consigo agora pegar um conceito e já colocar no meu time, deixa eu fazer a coisa diferente. Só que as informações vão realmente fazendo download na sua cabeça. Não é? Não é assim instantâneo. Não é. Todo dia tem um período de maturação. É uma construção. É incrível assim como você volta cheio de repertório, cheio de ideias novas. E aí, isso vai caindo na sua cabeça, vai fazendo sentido. E aí, de novo, eu vou falar o que eu já falei, você vai conectando os pontos. Então, agora a Globo está lançando a inteligência artificial, né, da Microsoft, o Copilot. E aí, eles explicando como ia ser o lançamento, eu já fiz uma conexão com o que a gente viu ali de inteligência artificial, dos cuidados, de como usar, dos medos que isso vai gerar, mas também como a gente pode usar ao nosso favor. E aí, assim, esse foi um exemplo, mas durante a semana e as outras semanas eu fui fazendo várias conexões. Então, é incrível, assim. Tem um ponto que, voltando para o RH, e isso foi muito discutido lá, a gente vai cada vez mais caminhar para generalistas criativos. Eu anotei essa dica e equipes também. coelho. Adorei. Né? Ai, gente, a gente tá em muita sinergia. São as duas frases que eu realmente fiquei... Exatamente. Não é? É isso. Ou seja, a gente, se quiser uma pessoa ultra profunda, AI vai te ajudar a ser profundo. O que você precisa fazer é conectar todas as histórias e falar, peraí, eu sei aonde a gente pode ir, porque eu estou vendo uma figura maior, um contexto maior. Esse é um generalista criativo. E aí a gente usa a ferramenta para se aprofundar onde precisar. E as equipes coelho nada mais são do que equipes capazes de se adaptar e de se moldar à necessidade do cliente. Então, eu sendo business partner, eu atendo o cliente, atendo o negócio, para mim foi ouro puro ouvir que a gente vai por esse caminho. Então,
sem perceber, eu já estou usando conceitos e aplicando coisas novas. Não, perfeito. Eu tinha até ficado com essas duas frases que me marcaram muito, né? O generalista criativo e o time coelho, né? O coelho é que hops from one place to the other, com muita agilidade, muita sagacidade, né? E o generalista criativo, como o Patrick explicou, ele está preparado, ele tem conhecimento sobre vários conteúdos e ele consegue se adaptar rápido também e criar muito rápido. E com a utilização de AI também, né? Então, acho que, assim, esse profissional, o generalista criativo, com a ajuda da tecnologia, gente, nem sei. Ele constrói o que você quiser. Isso eu acho que é muito, muito interessante, porque quando você fala de generalista criativo, nesse futuro não é ter medo da tecnologia, é saber como a gente vai usar a tecnologia. A tecnologia vai chegar. Isso a Amy Webb falou também, né? Ela fala muito no relatório dela. É como a gente vai se apropriar e como a gente vai usar da melhor forma possível. Teve uma discussão forte também sobre jornalismo, em prol do jornalismo, né? Por conta de fake news e tudo que vem acontecendo. Até o Wagner Moura teve uma fala aí forte em defesa do jornalismo por causa do lançamento do filme dele, Guerra Civil. Então, assim, eu acho que pode ser que tenha uma volta aí, uma busca pelo jornalismo organizado, pelo jornalismo de fato, né? Porque hoje em dia a gente pega qualquer fake news e as pessoas acham que jornalismo não é. Então, teve uma defesa muito grande, vários painéis defenderam a importância do jornalismo. Então, a AI não é a gente resistir, é a gente entender como a gente pode usá-la da melhor forma possível. Como é que isso pode fazer o bem maior para o mundo, né? Como é que pode proteger o mundo? Como é que não ficar com medo de perder seu emprego, mas como é que o generalista criativo pode usar a AI em benefício do seu futuro? Ou ser o coelho, né? Se adaptar rapidamente, né? Pular. No lançamento do Copilot agora, usaram uma frase que foi dita no SX, que é: você não vai perder o seu emprego para AI, você vai perder seu emprego para quem usa AI. Isso. Então, se você não usar, você vai perder o seu emprego para quem usa, porque é o que a Duda bem falou, e isso já está agora no lançamento. Então, de novo, né, como as coisas vão se conectando, né? Você usa para ser mais produtivo. Achei uma discussão interessantíssima que teve lá, a gente vai ser mais produtivo. O que eu faço com o meu tempo que sobra? E aí a gente volta para a vulnerabilidade, a gente volta para o ser humano, a gente volta para a necessidade de você se conhecer e se relacionar, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo. E com esse tempo, assim, o que eu vou fazer com esse tempo? Isso é uma pergunta que parece simples, mas ela não é. Né? Então, eu acho que a gente, até como RH, tem que ajudar os nossos funcionários a pensar o que querem fazer com esse tempo. E duas coisas que falaram também esse ano, ligada a essa coisa do ser humano. Nós somos a geração de transição. Sim. A Gen Z, né? Então, assim, a gente tá nesse... Vai ter muita mudança por aí. E outra coisa que se falou muito, por conta do que a gente está vivendo hoje, dessa proteção das mídias sociais e tudo, que é a epidemia da solidão, né? Que a gente hoje vive uma epidemia da solidão forte. Foi falado em alguns painéis distintos. Então, acho que, assim, vai melhorar. Mas a gente está num momento difícil agora. Eu tenho filhas adolescentes, a gente está num momento complexo em relação à autoestima. Gente, autoestima. Skincare. Você vê criança de 5 anos de idade falando que precisa fazer skincare. Na minha época, bota lá um caladril, porque eu voltava toda ardida de final de semana. Você ficava em carne viva, aquela pele que saía, porque você não botava protetor solar. Então era aquele caladril rosa que você besuntava o corpo inteiro, entendeu? Hoje não, você vê a criança de 5 anos, eu preciso fazer skincare. E isso traz uma insegurança para as outras crianças em relação à aparência, em relação ao seu físico gigantesco. Espero que a gente melhore. Como é que a gente vai endereçar isso, né? Porque eu acho que a nossa geração ainda acha engraçado, porque a gente não teve isso. Então, como a gente não teve isso, ai, que fofa, não sei o quê. Mas será que, como é que a gente pode... Não sei, eu não tô fazendo juízo de valor, não sei a resposta. A gente acha que tá na transição. É gentil mesmo, a gente é a geração da transição. Não será o que foi. Né? Não Nada será igual. Ainda mais as novas gerações que já nascem num contexto de tecnologia muito mais avançado. Sim. Do que
talvez 30 anos atrás, 30 anos atrás talvez começou ali a engatinhar um pouco mais a internet. Você vê, a evolução hoje é absurda, até em termos de como eles se conectam, né? Exatamente. Essa ideia que a Amy Webb defende, que é do super ciclo, né? A gente está vivendo um super ciclo, ela falou bastante disso, quer dizer que antes a gente tinha uma tecnologia que fazia a grande virada. Hoje né? tem várias. E hoje a gente tem várias concorrendo ao mesmo tempo, vindo de uma vez só. Então ela defende muito essa ideia do super ciclo e ela aterriza isso com o FUD também, né? Que é o medo, a incerteza e a dúvida. Então, assim, reconhecer tudo isso, né? Eu como psicólogo, né? Reconhecer esses fenômenos são muito importantes para poder encarar eles de frente e poder aprender a lidar. Né? Sem dúvida, é para falar sobre saúde mental também, né? Que tudo isso, no final de contas, vai acabar desaguando sobre isso. Eu sei que a gente já falou de muita coisa. Ufa! Mas, assim, só para a gente tentar dar um fechamento, mas, assim, o que vocês acham, assim, de... Quais tendências que vocês acham que foram, assim, são muito valiosas para nós, assim, nós, talvez até como empresa? Eu acho que é abraçar a tecnologia e entender que o relacionamento humano é fundamental. Para mim, esse casamento, ele está claro. A necessidade da gente criar relacionamentos mais fortes e profundos é fundamental para a nossa saúde mental, para nosso futuro como humanidade, para nossa bem-estar emocional, espiritual, físico e tudo. Então, eu acho que esse resgate a relações é fundamental. E acho que, paralelamente a isso, o abraçar a tecnologia sem o medo também é fundamental. Parecem coisas contraditórias, mas não são. Elas podem trabalhar juntas. Eu acho que a gente tem que achar esse meio do caminho aí, que eu acho que foi exatamente o tom que o SX tentou trazer quando ele coloca duas mulheres com olhares distintos, mas com propósitos similares, né? Então, assim, uma cientista e uma poeta juntas falando de um bem maior, que é a humanidade, que é o que a gente quer. Então, eu acho que, para mim, esse é o espírito, é o que eu pesquei do SX, esse casamento aí, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? É isso e aquilo, não é ou. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente fortalecer as nossas relações e fortalecer o nosso conhecimento sobre tecnologia. São dois pontos importantes. É o que o Patrick acabou de falar. Não é o funcionário, ele não vai perder o emprego. Não vai perder o emprego se ele não abraçar aquilo. Aí a gente tem que abraçar. Ele vai acontecer. A gente está fazendo um festival agora, fazer uma palhinha, que o que vai acontecer já está acontecendo. E é isso. O que vai acontecer já está acontecendo. Então, a gente tem que abraçar. Já é realidade. Não, eu acho que você falou super bem, assim, falaram muito de novas drogas, novas tecnologias, novas energias, novas capacidades de chips, né, os chiplets e tudo mais, que vão fazer com que a gente possa ter uma capacidade enorme de fazer novas simulações e descobrir coisas que hoje a gente não sabe. Tudo isso vai por um caminho e o outro na dúvida, volta para dentro, né? Na dúvida, volta pro teu coração, olha e fala, peraí, mas o que eu faço? Eu acho que isso, e eu gostei, porque em momento algum isso foi deixado de lado, né? No fim das contas, o piloto aqui continua sendo o ser humano. É isso. Afinal, somos todos humanos, né? É sobre isso. Mas olha, quem puder assistir, vai lá na plataforma, gente. Coloque um QR Code lá da nossa... Vamos. Por favor. Tem todo o download incrível, maravilhoso desse conteúdo. E vocês podem dar uma espiadinha aí do que aconteceu no SXSW. Dá pra ter uma noção bem profunda do que rolou. E bem profunda mesmo. Eu dei uma olhada, né? Aquela estudada, depois não chegar cru e é fantástico. Assim, a sensação que você tem, a sensação talvez que vocês tiveram lá, assim, o que eu vou fazer? Eu olhei, caramba, é tanta coisa que eu vou ler aqui. Mas é legal quando a gente lê, né? Quando a gente vê depois, né, Patrick? Que a gente fala assim, cara, a gente viu tanta coisa. Meu Deus, a gente esquece que a gente vê seis palestras por dia. No final você fica exhausting. Mas exhausting bom. Um exhausting pleno, sabe? Pô, que bacana. Não foi um desperdício de tempo, utilizei meu tempo da melhor forma possível, conhecendo gente, me conectando com pessoas e com ideias. Até eu lembrei agora, para finalizar, o link que fizeram com as astronautas no espaço, né? Então,
conectaram 2 astronautas de dentro da espaçonave, com o microfone voando ali, rodando, porque a gravidade é 0, né? E elas contando o que elas têm que fazer lá na missão delas, uma que estava chegando, outra estava saindo, como faz esse handover, o que elas comem, quais são as dificuldades. É outra perspectiva, né? Um outro mundo. É a perspectiva de verdade do espaço para a Terra, né? Então, eu fiquei muito impactado, né? Porque elas estavam conversando com a gente e ao mesmo tempo elas estavam fora desse mundo, né? Literalmente fora desse mundo. É tudo isso, né? Que você traz de volta, e por isso que eu falei que vai caindo a ficha aos poucos, né? Você vai fazendo download dessas informações aos poucos, mas ela já está aqui com você. Então, realmente vale muito a pena, né? É isso, muito, muito a pena. Eu acho que é a Disney, que eu já falei, gente, é a Disney dos adultos. Dá pra ver que você gosta pouco do evento. Gente, eu amo o SX. Eu já fui várias feiras de tecnologia e de inovação no mundo e é uma das minhas prediletas. Eu gosto desse clima também, meio sabe, tudo com a música e com aquela... Austin é muito charmoso, gente. É uma cidadezinha, cidadezona enorme, mas é uma cidade que tem uma energia ali especial. E eu acho que eles fizeram o primeiro SXSW esse ano na Austrália. Teve, eles fizeram na Austrália. Parece que foi legal, foi muito bacana. Foi bacana porque estava tudo muito tranquilo de entrar, né? Eu acho que tinha essa... Não era tão exausto. Não era tão exausto, mas eu acho que nada para competir com Austin é complexo. É complexo. É complexo. Imagina. Pessoal, acho que dava pra gente ficar aqui mais horas, mas infelizmente temos o nosso tempo regulamentar aqui chegando ao final. O papo foi fantástico. Acho que assim, vou até fazer aqui, se quiser me levar na próxima, eu tô assim, tô disponível, deixar bem claro, mas muito obrigado por estarem aqui dividindo tudo isso aqui com a gente. É um prazer enorme. E quem quiser, assim, estamos abertos, né, Patrick? Eu acho que a gente é muito orgulho. E eu acho que o Brasil ainda vai crescer mais a nossa participação lá. E principalmente como palestrantes e como acho que dá gosto ver o brasileiro com essa curiosidade, procurando informação, querendo conhecimento. Que nem você falou no começo, é a segunda maior delegação após a americana, né? Então a primeira delegação é americana, que a maior parte são americanos mesmo, e a gente fica como a segunda maior delegação. Obviamente, se você juntasse todos os países europeus, seria maior, mas se você pegar cada país individualmente europeu, a nossa é disparado a segunda maior, né? Muito legal. E a Globo lá, no protagonismo, né? Isso. Na vanguarda. A gente tem um local de muito valor lá. A gente é percebido. Eu acho que... Isso dá muito orgulho mesmo da Globo, né? Porque as pessoas percebem, estão aqui para ajudar, eles são ponto de encontro, eles são contato, eles são fonte de conhecimento. Então a gente traz ali um pouco dos valores da Globo na nossa participação no SX, que é ser um ponto de encontro, que é dividir conhecimento. Eu acho que... A própria brasilidade, né? A própria brasilidade, porque a gente faz tudo em português, tá? E o nosso SX é para os convidados brasileiros. A gente levou esse ano até... A gente faz tudo para brasileiro. É para brasileiro mesmo. E o conteúdo, e dividindo esse conteúdo, contando o que está acontecendo lá para os nossos amigos e parceiros. É isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Você que está assistindo a gente, nos ouvindo, independente da plataforma, avalia a gente, curte, compartilha, ativa sininho, faz tudo e aproveita para maratonar os demais episódios. E se você está vendo também, não esquece do primeiro episódio da Trilha de RH. Um abraço e até a próxima.